Um atributo próprio é um aspecto que inclui seu sujeito na sua definição, embora o contrário não seja verdadeiro. Por exemplo, ímpar é um atributo próprio de número, já que ao explicar o que ímpar significa, precisamos falar de número, mas podemos explicar número sem falar de ímpar ou de par, a despeito do fato de que todo número é necessariamente ímpar ou par. Por conseguinte, um atributo próprio não pertence à essência de seu sujeito, ainda que esteja necessariamente conjuminado com ele, como a propriedade risível está necessariamente presente em todos os seres humanos. Scotus identifica 3 atributos próprios de ser: uno, verdadeiro e bom. Esses aspectos são coextensivos com o ser, mas cada um adiciona algo distintivo à noção de ser, algo além do próprio ser. O que cada um é, então, envolve algo diferente do próprio ser e, portanto, ser não pode ser predicado in quid de seus atributos próprios. Scotus conclui que podemos dizer que ser é o objeto primário do intelecto e o assunto apropriado da metafísica somente com a qualificação de que diferenças últimas e os atributos próprios de ser estão incluídos não quiditativamente, mas de uma maneira derivativa. Com efeito, ser é predicável in quale deles. Além disso, já que diferenças últimas são constituintes de seres, embora em si mesmas puramente qualitativas, e os atributos próprios de ser caracterizam todos os seres como tais. Scotus diz que elas estão contidas virtualmente sob o ser. Por conseguinte, o objeto primário da metafísica é o ser, que é predicável, essencial ou denominativamente de tudo o que há. Resta um desafio para a interpretação que Scotus faz da metafísica. 2 coisas são diferentes quando há algum fator real comum que está combinado em cada item com um elemento real distintivo. Esse é o caso com espécies coordenadas sob seu gênero próximo. Elas partilham o gênero como um fator real comum, mas cada uma é separada de outra pela presença de uma diferença que, em combinação com o gênero, produz cada espécie. 2 coisas são diversas quando não há fator real comum e, por conseguinte, nenhuma fundação para um elemento distintivo. Tradicionalmente, esse é o caso das 10 categorias de Aristóteles. Elas são diversas umas das outras, já que não compartilham nenhum fator real comum. Sua diversidade é o resultado de lacunas ontológicas entre elas. Igualmente, Deus e as criaturas sempre foram considerados diversos, já que não havia nenhuma realidade comum entre eles. A distância entre o finito e o infinito parecia insuperável. Ora, a interpretação feita por Scotus da metafísica parece substituir a diversidade ontológica entre as 10 categorias e entre Deus e a criatura com a mera diferença. Por um lado, se ser é predicável univocamente in quid das 10 categorias, então parece que ele será o gênero supremo sobre todas elas. Mas Aristóteles e Porfírio foram levados a oferecer argumentos convincentes contra a existência de uma categoria única para toda a realidade. Por outro lado, se Deus e as criaturas são meramente diferentes e não diversos, então há um fator real comum a Deus e às criaturas. Isso solapa a transcendência de Deus. Além disso, tal fato significaria que Deus não poderia ser simples, mas, antes, uma composição real de fatores comuns e diferenciadores. O desafio com o qual Scotus se confronta, então, está em explicar como sua interpretação da metafísica pode evitar essas consequências indesejadas. Sua resposta envolve muitos dos aspectos distintivos de sua metafísica: as distinções formal e modal, os transcendentais, a interpretação da estrutura dos seres compósitos.